acredito, presidente, que esse aqui seja efetivamente o Dia do Empreendedor, porque o Acredita, que teve a participação de muitos ministérios, ele é uma espécie de guarda-chuva que contempla uma série de linhas de crédito que não existiam e que vem ao encontro de anseios daqueles que, ou por vontade, ou por falta de alternativa, buscam um caminho diferente daquele emprego formal, do seletista, que hoje, para nossa alegria, bate recorde de empregabilidade. Nós estamos com o maior contingente de força de trabalho da história do Brasil formalizada. Então, não vamos aqui jogar fora uma conquista que é do povo trabalhador, do servidor público, daquele que tem carteira assinada. É muito importante levar em consideração que hoje virou moda falar ou desmerecer quem busca um caminho que é o caminho tradicional da força de trabalho. Mas ela hoje não é suficiente. E nós temos que reconhecer que essas alternativas que estão se abrindo, elas vêm justamente atender outras demandas, ou daquele que não consegue se formalizar, ou daquele que efetivamente quer empreender. E a quantidade de empreendedores no Brasil é uma coisa extraordinária. Nós temos 20 milhões de CNPJs no Brasil, entre MEIs, simples, lucro presumido, lucro real. Estamos falando de 20 milhões de CNPJs no país. Esse povo, muitas vezes, não tem capital para investir, ou não tem capital de giro. Nós estamos aqui na presença do sistema bancário como um todo, Trabuco, Isaac, representando todo o sistema bancário, os bancos públicos aqui presentes, já abrindo linhas de microcrédito para tirar o pessoal que quer empreender do Bolsa Família, da extrema pobreza, a pessoa ir avançando. E nós temos que compreender que essas linhas de financiamento, elas são essenciais. O Márcio falou uma coisa muito importante, Márcio França. Ele falou, o estadista é a pessoa que antevê os problemas. Porque, às vezes, a política do dia a dia, ela te consome e você não consegue enxergar um passo à frente. A pessoa que tem uma visão de Estado, ela se antecipa e produz programas sociais que, muitas vezes, vão amadurecer em anos. Mas a gente tem que reconhecer o pioneirismo dessa pessoa até para produzir melhores homens públicos. Eu vou dar 2 exemplos. Eu estava vendo as estatísticas de educação superior no Brasil. E, quando o presidente Lula tomou posse pela primeira vez, em 2003, menos de 9% da força de trabalho no Brasil tinha curso superior. E muita gente, até muitos economistas, diziam que o importante era a educação básica. E quem é que vai negar a importância da educação básica? Eu fui ministro da Educação, criei indicadores para acompanhar a qualidade da educação básica, mas havia também um certo desprezo pelo acesso à educação superior por parte da camada mais humilde da população. O presidente Lula criou uma série de programas, ProUni, Reúne, Fies Sem Fiador, Universidade Aberta do Brasil, institutos federais pelo país inteiro. O último indicador, presidente Alckmin, é que 23%, quer dizer, quase 3 vezes mais, da força de trabalho hoje tem curso superior. Aí o PIB cresce 3,2%, 3,3%, e a pessoa fica se perguntando por quê. Porque uma série de coisas foram feitas e não estavam sendo aproveitadas. Então, se falava em apagão de mão de obra no Brasil, quando nós estávamos crescendo a 4%. Essa expressão saiu do dicionário da imprensa, porque hoje nós temos 10 milhões de pessoas matriculadas em universidades. E o presidente Lula, com o Camilo Santana, nosso ministro da Educação, estão promovendo mais acesso com qualidade, porque se perdeu de vista no período anterior, recente, se perdeu de vista o compromisso com a qualidade. Não adianta também só matrícula. Você tem que zelar pela qualidade do diploma que está sendo conferido ao estudante, que é isso que vai promover um aumento de produtividade. Falava-se também de apagão de logística. Eu me lembro quando nós atingimos 100 bilhões de exportação, que o presidente até, na esplanada dos ministérios, comemorou o feito, as pessoas falavam, portos e aeroportos brasileiros não estavam preparados. Na época do segundo mandato, o presidente lançou o PAC, e aí começou a expandir os aeroportos e os portos brasileiros.
Hoje nós estamos com um fluxo de comércio de 600 bilhões de dólares. Imagina vocês, multiplicamos N vezes o fluxo de comércio, ninguém mais lembra de falar de apagão logística. Estradas foram duplicadas, portos foram recuperados, aeroportos foram ampliados para dar sustentação para o fluxo de pessoas e de mercadorias. Isso foi pensado 20 anos atrás. O que nós estamos plantando hoje vai gerar resultados extraordinários para a nossa economia. A reforma tributária, o presidente Alckmin sabe, ela vai aumentar em pelo menos 0,5% o nosso crescimento anual. Se o Brasil hoje vai crescer 2,5%, 3%, põe mais meio em cima por conta da reforma tributária. A questão do crédito é outra coisa que vai colocar mais um tijolinho no nosso PIB potencial. Ao invés de nós crescermos 3%, nós vamos botar mais um pouquinho. Porque o crédito, como a educação, como a infraestrutura, ela é o caminho de emancipação das pessoas. As pessoas precisam de crédito barato, porque ele é o caminho da emancipação. Uma pessoa que é inovadora e nasce pobre, como é que ela vai fazer com a criatividade dela? O que ela vai fazer? Ou mesmo com a educação. Se ela não tiver um caminho, ela vai desperdiçar o talento que ela acumulou, o conhecimento que ela acumulou, e quem vai perder somos todos nós, porque a gente faz parte da mesma comunidade. E o Acredita, né, ele não é o Estado só para quem mais precisa. Ele é o Estado para todo mundo. Porque ele pega desde o mais humilde dos brasileiros, que hoje está no Bolsa Família e quer sair, quer se emancipar, até o mega empresário que precisa de rede cambial, que precisa de uma linha de crédito extraordinária. Está aqui o Seron, a quem eu agradeço toda a equipe do Tesouro. Semana passada, nós fechamos a primeira operação do EcoInvest, que é uma das linhas de crédito aqui do Acredita, né? A mais sofisticada delas. O que nós fizemos? Nós colocamos 6 bilhões de reais de crédito subsidiado para fazer o que chama no jargão de blended finance. O setor privado casa, é como se fosse uma PPP do crédito, uma parceria público-privada. O público entra com R$1 e o privado tem que entrar com, no mínimo, 6, para casar um recurso a juro baixo para alavancar projetos de transformação ecológica. Vale para a SAF, vale para a economia circular, vale para biocombustível, vale para energia eólica e solar, vale para qualquer coisa que tenha a ver com o futuro desse país que está na transformação ecológica. O que aconteceu? Com 7 bi, nós alavancamos 45 bilhões de reais de investimento em áreas de fronteira. Nós não estamos falando da velha indústria, nós estamos falando da coisa mais moderna que tem no mundo. E o Brasil tem que participar do que tem de mais moderno do mundo, senão nós vamos ficando para trás. Então, nós estamos numa condição muito interessante. Essas macro-reformas que estão sendo feitas, repito, tributária, de crédito, de logística, a questão do seguro, que a Câmara aprovou urgência para botar o nosso PL de seguro, Câmara e Senado vão fazer uma reforma do mercado segurador no Brasil, que é muito importante para alavancar a poupança interna. Tudo isso está em linha com o nosso desejo de colocar a nossa potencialidade de crescimento num patamar superior. O Brasil não pode se conformar de crescer abaixo da média mundial, como aconteceu nos 10 anos que antecederam a posse do presidente Lula, recente, agora em 2023. Nós temos que voltar a crescer acima da média mundial, ou, no mínimo, o que a média mundial cresce. O Brasil não pode ir ficando para trás. Essa é a razão pela qual, no governo do presidente Lula, nós deixamos a 12ª posição e já estamos em 8º lugar entre os maiores PIBs do mundo. É muito importante registrar isso. Então, eu queria fazer aqui menção a um conjunto de políticas. Não existe uma bala de prata que vai resolver os nossos problemas, né, de desenvolvimento médio. Nós queremos ascender. Não existe uma bala de prata. Mas nós temos que botar o povo para estudar em boas universidades, colocar a mesa na comida do trabalhador, abrir linhas de crédito que sejam baratas o suficiente para a pessoa sonhar em empreender e vencer, pagando juros baixos. Tudo isso compõe um ecossistema adequado ao empreendedor e ao trabalhador. Nós precisamos mais confiança no Brasil.
Por isso que esse programa chama Acredita. Nós temos condições de oferecer um ambiente hoje em que as pessoas possam acreditar no Brasil e vencer os desafios que estão colocados, fazer esse país voltar a crescer de maneira sustentável. A gente não quer crescer 3 esse ano para crescer 1 o ano que vem. Nós temos que voltar a crescer de forma sustentável, as condições estão dadas, nós temos um trabalho pela frente, eu sou o primeiro a dizer, quando me perguntam, cresceu 3, eu comemoro o dia de hoje sabendo que amanhã nós temos que estar com a prancheta aberta, desenhando programas, desenhando soluções, desenhando saídas para os desafios que estão colocados. Mas nós estamos aqui com otimismo e acreditando no Brasil, porque o povo brasileiro ele é o mais interessado em superar o nosso patamar de desenvolvimento. Nós queremos avançar mais. E crédito na veia é o que vai fazer esse país superar. Parabéns.